para sua família. E ele vigiava o irmão e a esposa como uma fera ferida, porque ele queria pegar esse adultério. Bom, Saul, ele visita sempre esse bruxo, Araxes, que foi falado muito aqui, porque ele queria alguma coisa que pudesse Araxes conseguir um amuleto qualquer, um talismã, que fizesse com que Flávia o amasse, que quisesse ficar com ele. E ele sempre ia lá querendo isso. E o bruxo sempre dizia: tenha calma, tenha paciência, você um dia vai conseguir. E ele aguardava. Só que um dia ele não aguentou mais. Como ele tinha livre acesso à casa do Pôncio Pilatos, ele entrou e viu Flávia sentada na varanda, descansando à noite. E ele foi até ela e se declarou. Lógico que Flávia, uma mulher honesta e honrada, repudiou, rejeitando. E ele ficou furioso com isso. Mas também ficou com medo e fugiu do local. Flávia foi para o seu quarto chorar. Quando o marido chegou no outro dia, porque o marido estava com Aurélia, ela contou tudo ao marido, mas o marido não acreditou nela. Disse que Saul era um ótimo amigo, ela estava inventando essas coisas. Muito bem. Flávia não contou ao pai, que foi um erro. Ela devia ter contado ao pai o que aconteceu, mas ela não contou. Bom, aí Saul começou a dizer para Plínio: cuidado, a sua esposa vai ter um encontro com seu irmão em sua casa, porque Plínio e Aurélia tinham combinado de fazer uma viagem. E ele já tinha avisado em casa: olha, eu vou viajar, só que não disse que era com a Aurélia, né? Vou fazer uma viagem. E Aurélia e Flávia sabia que o marido não ia estar em casa. E como ela estava sofrendo com aquele casamento e com tudo, ela conversava muito com Plínio. Aí eles estavam no quarto dela e ela contando a ele dos sofrimentos, quando Plínio entra. E se depara com os dois numa atitude fraterna, mas para ele era um adultério, e fala tudo o que ele pensa. Que era um adultério, que ele ia embora de casa. E queria matar o irmão. O irmão chamou ele para ter uma conversa em particular, em outro lugar, para Flávia não ver nada daquilo. Foi embora. Aí eles saíram de lá. Saíram e o irmão dizendo: eu vou te matar, eu vou te matar. E Agripa dizia para ele: calma, meu irmão, nada disso é verdade, você está equivocado. E ele não acreditava. Mas Plínio também amava o seu irmão e pensou: eu não vou matá-lo porque ele é meu irmão, então eu vou embora e nunca mais volto aqui. E foi embora. Só que quando ele saiu, Saul, que estava escondido, foi por trás de Agripa e o apunhalou e o matou na hora. Lívia, preocupada, começa a ouvir um gemido. Flávia começa a ouvir um gemido e não sabe de quê. Pede a Ana, a serva, para ver que gemido era aquele. Quando ela encontra Agripa agonizante, vai chamar o senador. O senador vê e chora compulsivamente, porque aquele menino era como um filho para ele. Só que ele não sabe o que aconteceu. Quem foi que entrou na minha casa e matou meu filho? Os servos disseram: nós vimos Saul correndo, saindo daqui apressadamente à noite. Pode ser ele. O senador chama Saul, o interroga, e ele diz: não fui eu. Não, eu estive aqui, mas eu não encontrei ninguém e fui-me embora. Aí as suspeitas caíram sobre Plínio, mas Plínio já estava longe e passou-se muitos anos até que ele voltasse a casa. Muito bem, se faz o sepultamento lá do Agripa e a casa cai num luto outra vez, né? Bom, Aurélia continua querendo acabar com a vida de Flávia. E Flávia
E desde a morte de Flávia, desde a morte de Lívia e Calpurnia e Agripa, que Públio continua na sua transformação para o cristianismo. Reflexões, pensamentos, meditações sobre o cristianismo que tanto tocou o seu coração. Bom, logo que após matar Agripa, Saul vai à casa do bruxo e diz a ele: agora você tem que me dar um talismã, qualquer coisa, porque eu preciso ter Flávia para mim. Aí o bruxo fala com ele: mas você acabou de assassinar alguém. E aí ele ameaça o bruxo: cale-se, você não pode dizer a ninguém que eu matei Agripa. E o bruxo, com medo de Saul, porque ele estava se tornando muito violento, o que ele faz? Ele fala com ele: hoje faremos um talismã e você terá a sua amada. Mas antes disso, você precisa beber uma porção para prepará-lo para esse talismã. Só que essa porção era um veneno, porque ele estava com medo de Saul. Então Saul morre com o veneno, e esse bruxo joga Saul morto num beco da cidade, que foi encontrado no outro dia. Aí nós começamos a ver os desfechos de todas essas maldades. Muito bem. Plínio e Aurélia vivendo num lugar separado, vivendo juntos. Plínio descobre que Aurélia o está traindo. Parece Cidade Alerta, né? Aí ele estava traindo. Plínio se separa de Aurélia porque ele acha que ele não pode matar uma mulher. Ele sai de perto de Aurélia. Só que o amante de Aurélia, o outro, chamado Sérgio, também descobre que a Aurélia está traindo ele. Aí, o que ele faz? Ele não tem esses pudores todos, né? E mata a Aurélia. Aí encerrou a Aurélia, encerrou Saul. Muito bem. Só que Plínio, ele começa a se modificar. Ele começa a ver que ele perdeu tudo de material na vida dele. Ele perdeu o nome dele. Ele perdeu a fortuna pelos desvarios da sua vida. E ele começa a trabalhar para isso, para se melhorar como pessoa, né? Bom, aí voltamos lá a Públio, que começa a se dedicar às políticas internas para que Nero pudesse ser deposto, porque ele era um carrasco, uma pessoa de grande dificuldade, né? Bom, e eles conseguem tirar o Nero. Bom, depois o outro capítulo, passado 10 anos dessa história, ainda está tudo muito nebuloso, porque as lutas ainda são grandes. Depois de uma batalha chamada Bedriaco, finalmente o trono passou a Vitélio, que criou um novo ciclo, mas também de crueldades. Não foi um bom ciclo. Mas esse governo durou pouco, só 8 meses. Depois disso, assumiu um imperador, Vespasiano, que era um imperador amigo de Públio Lentulus. E Públio ajudou muito a esse imperador a pacificar a Judéia. Bom, esse imperador convidou Públio a pacificar a Judéia. Então, Públio deixa sua filha com Ana para ser cuidada e vai andar pela Judéia para auxiliar nessa nova tarefa. Muito bem. Ele tem um amigo muito querido chamado Pompílio Crasso, e eles dois vão a postos avançados na Judéia para
ver como é que estão as coisas, como é que estão as lutas, ajudar nas estratégias. O que acontece? Na véspera de Jerusalém ser... na queda de Jerusalém, né? Quando, antes de Jerusalém entrar em queda, eles foram aprisionados. Públio e o amigo Pompílio foram levados ao chefe dos judeus. Quem era o chefe do judeu? André de Geórgios. Sentiram, né? Aí o negócio não ficou bonito, porque o André mandou matar o Pompílio, arrancar o seu coração na frente de Públio. Públio ficou comovidíssimo com aquela história, pensando que seria o próximo a ser morto. Só que André de Geórgios tinha uma vingança muito maior para demonstrar para ele. Ele chamou o seu servo, chamado Ítalo, e logo quando ele entrou, Públio estranhou, porque ele não era um judeu. Ele tinha uma figura romana alta, 40 anos de idade. E ele estranhou aquela figura sendo escravo de um judeu. E ele fala assim o André de Geórgios fala: Ítalo, pegue a espada, coloque na brasa e segue o senador. Eu quero que ele viva na escuridão. Mas esse servo, ele hesitou em fazer isso, porque ele não queria fazer, alguma coisa o impedia. Mas André de Geórgios, ele ameaça, e o servo não teve como fazer. Olhava para Públio, quase pedindo perdão por aquilo, mas o cegou assim mesmo. Quando ele acaba de cegar Públio, os soldados romanos invadem o cativeiro e conseguem libertar Públio Lentulus. Nessa entrada, eles já matam Ítalo, porque Ítalo era um servo e foi lutar com os soldados. Ele é morto na mesma hora. Mas André de Geórgios, ele é preso e levado a Roma. Bom, Públio, agora cego, volta a Roma. Quando chega em Roma, encontra sua filha, que também estava cega. De tanto veneno que ela tomou, ela também ficou cega. E os dois se abraçam, porque iam viver o resto dos seus dias sem ver a luz. Bom, mas antes dos soldados romanos entrarem, o André de Geórgios falou uma coisa no ouvido de Públio: eu poderia matar-te, senador, infame, mas quero que vivas para revelar-te agora quem é Ítalo, teu algoz do último instante. Mas nesse instante ele foi preso e ele não completou a frase. Públio, preocupado, porque ele queria saber quem era aquele rapaz, foi até o cárcere, conduzido por um soldado, e pergunta a André quem era Ítalo. E André, já muito fragilizado por tudo que já tinha passado, porque foi açoitado, estava muito debilitado e já com idade avançada, diz a Públio que aquele rapaz era o seu filho, que ele havia sequestrado, e conta toda a história do sequestro, conta toda a história de Saul, do seu filho que foi ser escravizado. E isso abala profundamente Públio, porque ele não conseguiu abraçar o seu filho, e ele quer saber deste homem quem era o seu filho, como é que ele passou a mocidade, como é que ele passou a juventude, o que ele pensava, quais eram os seus sentimentos, mas ele não teve oportunidade, porque estava na hora de André de Geórgios ser morto. Muito bem.
Públio tinha o hábito de, junto com sua filha e a empregada Ana, terem várias conversas sobre Jesus. Eles conversavam à noite nas varandas de sua casa, contando histórias sobre Jesus, os ensinamentos de Jesus. E num desses dias, eles conversando sobre o dia que Jesus morreu, ele dizia a Ana: Ana, eu fico pensando como é que ninguém se levantou para chegar a uma autoridade e falar sobre Jesus, para que ele fosse culpado. Ninguém foi às autoridades falar sobre isso. Aí Ana falou assim: teve alguém. Lívia foi a Pilatos e Lívia pediu por ele. E aí Públio soube naquele momento que Lívia nunca o traiu, que naquele momento ela foi lá de coração aberto querendo ajudar Jesus. Muito bem. Eles se mudam para Pompeia, saem de Roma, vão para Pompeia. Em Pompeia, já estão com a idade avançada, Públio já está com a idade avançada, e um dia vem uma grande autoridade de Roma trazendo uma mensagem do imperador com grandes honrarias para Públio, que era já um senador aposentado, E Públio faz um banquete para toda a comitiva que vem até a casa dele. Quando essa comitiva chega, quem chega junto à comitiva? Plínio Severus, que era o marido de Flávia, já redimido, pedindo perdão a Públio e a esposa, que receberam de braços abertos, como Jesus ensinava. Eles estavam tão felizes de estarem juntos e resolveram que iam embora para Roma, iam viver juntos o resto da vida. Iam ficar um mês em Pompeia para que os trâmites da viagem fossem aprovados. Muito bem. Quando Plínio foi junto à comitiva para as festas da cidade, o vulcão Vesúvio entra em erupção e acaba com toda a cidade. Plínio sai correndo e vai até a sua família para protegê-los, mas perece, todos os três abraçados. Nesse momento, vemos que Lívia chega para recolher os seus amores. E espera que cada um deles agora tenha o seu descanso, envolvida em libertá-los do corpo de carne, porque agora eles deveriam partir. Quando Públio Lentulus abre os olhos no plano espiritual, vê todos os seus amigos queridos que partiram antes dele. Flavinho, Galpúnia, Agripa, Pompílio Crasso, Emiliano Lúcius e tantos outros, mas não vê Lívia. E pergunta: por que ela não está aqui? E dizem a ele: você ainda não pode vê-la, porque seu coração ainda está endurecido. Você precisa se refugiar na oração. Pedir muito para que essa dor saia de você, para que você tenha o direito de ver Lívia novamente. Ele cai no chão de joelhos e faz uma prece, pedindo a Deus que permita que ele possa se regenerar, que ele possa tirar toda aquela dor do seu coração, aliviando o seu coração de tanta mágoa e de tanto sofrimento.
Quando ele faz isso, Lívia aparece, abraçada a Ana, como amiga e irmã de diálogos. E aí beija a fronte de Públio Lentulus. E aí o nosso livro termina, porque nós temos uma continuação. Cenas dos próximos capítulos. O livro se chama 50 anos depois, né? Um spoiler. Meus irmãos, parabéns a quem ficou até o final, porque realmente é algo maravilhoso. Nos dias atuais, nós estamos precisando desse tipo de leitura, desse tipo de envolvimento com Cristo. Então, vamos neste momento agradecer muito a Deus, a Jesus, por este banquete espiritual que tivemos esta tarde aqui nesta casa, por estarmos revivendo Emmanuel, por estarmos trazendo de volta o Chico, não apenas como psicógrafo desta obra maravilhosa, e o Emmanuel, que é o narrador, mas como personagens desta história tão bonita, onde Jesus é a figura principal. Agradecemos muito a cada um que se prontificou a fazer parte deste seminário. Que sejam abençoados, porque trouxeram para nós esse banquete esta tarde. Pedimos muito por cada um que está aqui presente neste momento, por aqueles que tiveram que sair antes da hora final, mas que todos, Senhor, possam ser amparados por esta luz. Muitos atendimentos foram feitos aqui neste horário, neste momento, deste trabalho nosso, humilde, pequeno, mas que muitos foram atendidos aqui no plano invisível, foram trazidos e receberam aquilo que precisavam receber. E neste momento, Senhor, nós envolvemos a todos os sofredores do corpo e da alma, todos os trabalhadores desta casa, a diretoria desta casa, todos aqueles que cooperam conosco de alguma maneira. Que a Tua paz, Senhor, esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vocês desculpem a minha emoção.